Ciao e benvenuti à série de aquecimento para o meu evento online gratuito Settimana da Fluidez no Italiano. O meu evento que vai te ensinar como desbloquear o italiano do dia 11 de março ao dia 14 de março. Você pode garantir a sua vaga para poder participar desse evento online gratuito, tanto no link da descrição quanto no link da bio, tá bom? Você vai lá, já se cadastra e garante a sua vaga. Bom, nesse episódio, nesse 10º episódio, eu, Gabi, vou falar com você, bater esse papinho sobre se é realmente necessário ter um professor particular que te ensine o italiano, que te corrija, que te diga, olha, é assim que você tem que fazer, não, é assado que você tem que fazer, enfim, que te dê toda essa aula, te mostre na lousa tudo que você precisa para poder falar o italiano. É realmente necessário uma pessoa que fale tete a tete com você, somente com você, para você desbloquear o italiano de verdade? Bora ver isso nesse episódio. Bom, esse é um assunto que eu tô falando aqui com você porque muitas pessoas me conversam comigo, me procuram e falam sobre essa coisa, comentam sobre essa coisa que elas acham que elas precisam de alguém, de mim, sei lá, para poder elas aprenderem o italiano. Elas acham que se elas não tiverem uma pessoa assim grudada assim, sei lá, nas costas dela para poder dizer, olha, você tem que falar assim, você errou aqui, errou, a pessoa não vai aprender de forma nenhuma. E eu vejo que as pessoas se confundem muito, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não precisa necessariamente de uma pessoa ali te corrigindo o tempo inteiro, somente ela com você diretamente, falando um com o outro, para poder você falar bem o italiano, ok? Mas sim, vamos ver mais ou menos assim a diferença de você falar, você ter um professor ali do seu lado e a diferença de não ter. Bom, se você não tiver um professor do seu lado, você não vai ter a correção do que você está falando, ok? Não necessariamente, mas vai ficar um pouco mais difícil de você ser corrigido. Então, sim, esse fator é realmente ruim, se você parar para pensar por esse ponto de vista. Por quê? Você não vai conseguir saber como que você tem que melhorar, como que você corrige, como que você faz, se você não tem uma pessoa te dizendo isso, seja virtualmente quanto fisicamente. Enfim, não importa o meio. Você não vai ter uma linha mestra para seguir e você provavelmente vai continuar repetindo a mesma coisa achando que tá certo. Ou às vezes você ouve uma vez, sei lá, você ouviu na rua alguém que falou, olha, não, é assim que é, entendeu? Você ouviu de alguém, sei lá, que você conhece, e a pessoa vai te falar, olha, tá errado aqui, e você simplesmente vai fazer o quê? Você vai repetir porque você vai esquecer desse fato, né? Você vai esquecer de como que é o jeito certo de se falar. E tá passando um avião para poder atrapalhar o vídeo. Então, por esse lado, não é muito bom, ok? Só que por outro lado é o seguinte, que eu já vou explicar um pouco mais pra frente, tá? Mas vamos ver, se você tiver um professor, em compensação você vai ter um professor, não importa se é um professor ou não, sério, eu falo professor que é tipo a pessoa mestre ali que tá te ensinando, mas não importa se é um professor, se é sua mãe, se é seu pai, se é o papagaio, não importa quem seja, basta que essa pessoa tenha total dominância da língua. Se a pessoa estiver te corrigindo, obviamente que você vai saber tudo que você tem que fazer, como você tem que fazer e como melhorar, ok? E provavelmente ela vai continuar a repetir para você melhorar, e daí assim você vai se lembrar, e assim você não vai esquecer mais do que ela te ensinou, se ela continuar repetindo para você, ok? Mas sobre isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Agora, se você não tiver uma pessoa ali do seu lado, o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de estímulo para poder e ele precisa tentar descobrir sozinho um pouco as informações. Logicamente que tem coisas que são difíceis, como aprender uma língua, você até consegue aprender uma língua sozinho, mas o esforço que você precisa fazer, né, é enorme, como eu que levei anos para poder conseguir falar em italiano. Porque entender total, entendi, eu sempre entendi.
Agora, falar, eu levei anos. Eu até conto aqui um pouco nessa história nessa série de aquecimento, mas que eu voltei, que eu nasci na Itália e depois eu voltei a ter dominância no italiano porque eu perdi ele totalmente. Mas enfim, isso é um dos outros vídeos. Mas o que eu quero dizer é que, obviamente, que quando você recebe as informações é extremamente útil, você precisa para você não levar 1000 anos, que nem eu levei, mas existem algumas determinadas coisas pequenas que se o seu cérebro ele não entender, não fizer o processo, entender do porquê se diz assim, ele não fez o estímulo sozinho, então ele automaticamente acaba esquecendo. Ele não absorve ou simplesmente não entende aquela informação. E como a informação está na metade, o que ele faz? Ele tenta esquecer. Como eu expliquei também nessa série de aquecimento. Que o seu cérebro, a sua parte do consciente é tão pequena que o seu cérebro tenta esquecer o que ele aprendeu, se ele não acha que é uma coisa que está completa, se ele não acha que é uma coisa que é uma prioridade. Então ele dá um jeito de esquecer. Então, se uma pessoa vem e te ensina uma coisa, e daí depois você ouve várias vezes aquela informação, vai ver. Só que quando ela vai te explicar, ela te explica por que aquilo é daquele jeito e você faz esse raciocínio e não fica ouvindo o professor te falando, não, olha, é isso, é isso, é isso, é isso. Se te explica qual que é o raciocínio e o seu cérebro tenta pensar nisso e depois ela vem e te corrige de novo caso você erre ou você nem errou, mas você ouve de novo essa informação de que aquilo tá errado, várias vezes o seu cérebro vai entendendo, inclusive, o porquê melhor. E ele vai lembrando o porquê, ele vai começar a absorver a informação do porquê, para depois ele absorver a informação do o que tá errado, entendeu? Para ele fazer todo esse processo, porque é como se ele estivesse já construindo um ramo, né, um galho, de uma forma torta, e daí alguém vem e fala, olha, tem que quebrar porque tá saindo errado. Só que é como se desse só uma machadazinha. Só que esse ramo já tá um pouco sólido. Então precisa vir e dar uma machadada cada hora para poder ele entender que tá errado e que ele não pode daquele jeito. Ele tem que crescer de uma forma que, enfim, vai ver seja mais eficaz para poder fazer a fotossíntese, sei lá, poder crescer mais alto, mas de uma forma mais reta, né? Então, é meio que isso que acontece com o seu cérebro. Ou seja, recapitulando, você precisa ouvir que aquela informação está correta ou errada várias vezes, mas não necessariamente que uma pessoa esteja ali te repetindo aquilo, ela esteja ali, ok? Porque simplesmente é a mesma coisa que você ter ela te dizendo uma vez, só que repetindo várias vezes a mesma coisa. Ou seja, o seu cérebro precisa ouvir aquela informação várias vezes. Não, ele não precisa que a pessoa fique te repetindo a mesma informação. Ah, mas eu preciso que alguém me corrija várias vezes por dia em palavras diferentes, em coisas diferentes. Cara, se você soubesse a quantidade de vezes que eu tive que corrigir os meus alunos na mesma determinada coisa, na mesma aula de 1 hora, e a pessoa esquecia, se você soubesse, todos os meus alunos foram assim. E é assim com qualquer humano, você precisa ouvir aquela informação várias vezes. Só que a outra pessoa ficar te explicando a mesma informação sinceramente, é um desperdício de dinheiro, para ser bem sincera com você. A pessoa está ali para poder simplesmente te repetir a mesma coisa que você ainda não conseguiu gravar porque o seu cérebro precisa ouvir aquilo várias vezes. Só que ela, de verdade, de aula, não tá te dando tanto, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, isso não tá ajudando os meus alunos assim, e não tá servindo, sabe? Porque eles ainda estão demorando muito. Depois de muitas aulas, às vezes eles conseguem lembrar de uma informação e às vezes eles lembram, às vezes não. Eles esquecem. Falei, então daí o que eu fiz? Eu fiz um curso, né? Então o que acontece? Eu acabei criando um curso
em que eles pudessem, com as aulas gravadas e tal, mas enfim, que eles pudessem, dentro do curso, eu dava as lições de casa, os exercícios, para poder eles fazerem, eles iam lá e gravavam a resposta, eles liam do jeito que eles achavam que era, do jeito mais natural e falado possível, tipo frases bem naturais, que se falaria no dia a dia, e eles assim me gravavam e o áudio, e eu falava e eu explicava, eu até hoje faço isso, né, obviamente, então eu explico a forma correta que se pronuncia aquilo. E daí eles vão lá e ouvem novamente quantas vezes forem necessárias para poder eles aprenderem o áudio, ok? Ou seja, o cérebro deles vai sempre absorver cada vez mais ouvindo aquele áudio, mas eu só estou explicando uma vez, entendeu? Enquanto isso, eu posso já dar outro exercício pro aluno para poder ele já olhar e já errar talvez em alguma outra coisa e eu assim, de modo que eu possa já corrigir outra parte. Então não é para vender meu peixe, não sei o que, mas eu tô te explicando que isso que acontece, então, você acaba ouvindo sempre a mesma informação da pessoa que você às vezes está ali pagando por hora, por minutos, e ela acaba não te dando muito demais, entendeu? Tipo, algo a mais, realmente. Não tô criticando, não tô falando nada, mas é que eu tô falando da minha experiência, ok? Que eu tive com os meus alunos, e daí que eu achei muito mais justo fazer esse método, entendeu? Depois de ter estudado mais sobre o cérebro humano. Então, por onde você começa? Você pode ter esse método com alguém, entendeu? Não sei se você tem alguém que você conhece alguém, não sei. Mas também, se a pessoa não trabalha com isso, às vezes ela fica um pouco se enchendo o saco, né? De ficar respondendo você toda hora. Mas, enfim, você vai, falar frases em italiano, mas longas mesmo. Pode ser tipo um diálogo, uma conversa. Vai ver, você acabou de ver um filme ali, você repete todas essas frases e tal. Você manda o áudio, ou pra você mesmo. Você simplesmente grava o áudio e começa a ouvir, reouvir. Gente, desculpa, é a cadeira que tá mexendo, tá? Eu tô mexendo na cadeira. E daí você ouve esse áudio várias e várias vezes e vai se autocorrigindo, caso, né? Lógico, você não vai ter alguém pra te corrigir. E isso acaba que pode dar um pouco ruim, tipo, mas pelo menos você já tá começando na evolução, entendeu? Já tá começando a se autocorrigir. E daí você não tem mais desculpa pra poder falar, não tenho absolutamente nenhum jeito de treinar minha fala em italiano. Não, você tem sim. Você vai treinando pelo menos começando a fazer sozinho. Inclusive eu dou muitas outras dicas e outros truques nessa série de aquecimento, tá bom? Vai assistir os outros episódios, que esse aqui é o 10º, é o último dessa série, dessa aqui. Então assiste lá os outros dos últimos dias. E, enfim, então você pelo menos já pode começar a fazer isso, tá? Faz isso então pelo menos até segunda que vem, que vai ser o dia do evento, né? Do primeiro evento. Assim, tô dando um dia só pra você, assim, sei lá, passar a sexta e o final de semana agora treinando essa coisa, fazendo essa coisa. E, enfim. E é isso, é o que eu recomendo, que eu acho que é interessante de você começar a fazer, tá bom? Agora, como eu também explico nos outros vídeos de aquecimento aqui nessa série, tem a questão de você estudar demais, estudar de pouco, você não saber direito a quantidade de estudo, qual o material de estudo que você realmente tem facilidade para absorver, porque varia de pessoa para pessoa, mas digamos que em geral tem tipo de estudo que a pessoa especificamente vai absorver com mais facilidade, mas tem o tipo de estudo também, o material de estudo que todos vão saber absorver direito. Então você tem essas questões, você não tem essas vantagens e tal, você não sabe direito qual que é o bom material. Mas, enfim, para você começar, você já vai fazendo essa coisa do áudio, que é muito interessante, tá bom? Se você quiser me mandar esse áudio, olha, na comunidade do Facebook, depois que você se inscrever para participar da Settimana da Fluidez no Italiano, tem uma comunidade, que é a Settimana da Fluidez no Italiano, que vai durar alguns dias, em que a gente vai conversar sobre o evento, mas também sobre o italiano em geral. Então, se você quiser mandar o seu áudio para poder eu corrigir durante os dias do evento, eu posso corrigir. Você já ter ali uma melhoria já, você ver como é que funciona esse tipo de
de teste, porque realmente eu recomendo muito, que é o mais adequado, entendeu? Para você já começar a falar o italiano, mesmo não tendo uma outra pessoa ali do seu lado, mesmo, enfim, não tendo a pessoa para você conversar, mas você tem uma pessoa para te corrigir, entendeu? E mesmo assim, eu vou te dar a explicação como é que se pronuncia e tal, por que se pronuncia daquele jeito, mas mesmo assim, o seu cérebro vai raciocinar também sozinho um pouco. Por isso, então, que eu faço isso, por isso que tem essa pronúncia, por isso que é dessa forma. Ou então, quando você estiver fazendo o seu áudio, você vai pensar um pouco sozinho, com certeza, né? Lógico. Será que eu pronuncio dessa forma ou será que é de outra forma? O que não vale é você olhar na internet ou pesquisar por aí e ficar ouvindo os vizinhos. Daí não. Mas, enfim, você vai raciocinar um pouco sozinho, então você vai estar estimulando o seu cérebro, fazendo com que ele tenha muito mais facilidade de absorver. E depois, obviamente, a pessoa vai te corrigir. Se você quiser, pode entrar lá na comunidade que eu vou corrigir. E é isso, ou eu ou a minha equipe, mas na maioria das vezes sou eu e eu respondo todo mundo. Então, é isso. Inclusive, essa é uma das maiores partes, uma das maiores coisas que fazem parte do meu método que eu criei para poder desbloquear o italiano finalmente, que eu tinha esse problema de não conseguir falar de jeito nenhum. Passei anos com esse problema até entender por quê, como resolver, como absorver as informações e como finalmente falar, né? Mas bom, eu vou explicar o meu método na Settimana da Fluidez no italiano, tá bom? Esse evento online gratuito, como eu te falei, é só você garantir a sua vaga, tanto na descrição quanto na bio, que você já pode estar garantindo a sua vaga. E é isso. Ci vediamo lá. E eu tô muito feliz dessa série de aquecimento. Se você me acompanhou desde o começo, depois coloca aí a hashtag aí embaixo. Acompanhei. Ok? E é isso. Eu te vejo no evento. E até segunda. Ciao. Un abbraccione a tutti. Ciao, ci vediamo.